Boa noite, irmãos. Graça e paz, amém? Hoje eu vou falar bem mansinho, porque eu tenho certeza que, como está uma crise de água, tem gente que está aqui meio afobado. Uma crise tremenda de água, né, irmãos? Mas em nome de Jesus, de hoje em diante, da manhã em diante, vai melhorar. Tome todos os seus assentos. Fique à vontade. Sejam bem-vindos. E nós vamos ler a palavra de Deus. Quem está feliz por estar hoje aqui, diga amém. Amém. Vocês sabiam que a melhor decisão que você tomou hoje à noite foi vir para a casa do Senhor? É uma decisão boa, né? Vamos ler a palavra de Deus. Você abre sua Bíblia no livro de Neemias, profeta Neemias, capítulo 1. Profeta Neemias, capítulo 1. Você abre a sua palavra. E nós vamos estar lendo aqui só poucos versículos para a gente fazer uma meditação. A meditação na palavra de Deus. É a palavra que tem poder para mudar nossas vidas, né? É a palavra de Deus que um dia foi pregada para mim e mudou minha vida. Foi a palavra de Deus que foi pregada para você um dia e mudou sua vida. Por isso que a palavra de Deus ela tem que ser pregada. Temos que pregar a palavra de Deus a tempo e a fora de tempo. Porque a semente, ela sendo semeada, ela tende a brotar. E quando ela brota, ela vai crescer. E de acordo com o seu crescimento, ela vai lhe dando frutos. Até o ponto de chegar à estatura completa. E você não somente vai colher os frutos, como também ainda vai se beneficiar da sombra, né? Então, protege. A palavra tem esse poder de lhe dar crescimento e lhe abençoar. Neemias, capítulo 1. Vamos ler do 3 em diante? Vamos ler só o 3 e o 4. Neemias, profeta Neemias, capítulo 1, versículo 3 diz assim: E disseram-me o restante que ficaram do cativeiro, a província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendidos, e as suas portas queimadas a fogos. E sucedeu que, ouvindo eu, Neemias, estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Amém, irmãos? Amém. Irmãos, uma das piores coisas nas nossas vidas é você receber notícia ruim. Ninguém está preparado para receber notícia ruim, né? Notícia ruim dói. Notícia ruim nos deixa, né, muitas vezes desalinhados, desapontados. E com Neemias não foi diferente. Antes de ir para o texto, não gosto de relatar muito da minha pessoa, porque nós viemos para cá para ouvir a palavra de Deus, né? Mas vou contar só um exemplozinho rápido. Antes de primeiro eu dormia aqui em cima, um colchonetezinho. Eu mais antigo aqui sabe, passei mais de 3 meses, o quê? 1 ano, dormindo aqui. Colchonetezinho, aí não tinha porta, não tinha nada. A gente estava começando a obra e eu jogava um colchonete aqui e dormia. E um certo dia, 5 horas da manhã, eu recebo a notícia triste, deitado aqui. Uma notícia que eu não esperava. Minha irmã faleceu muito rápido assim. E a primeira atitude é levantar e sentar, como Neemias fez aqui. Primeira atitude, você levanta, senta,
assim desorientado, sem saber o que fazer. Parece que os nervos desfalecem, a junta desfalece. Por isso que existe até o povo diz assim, olha, tu quer receber uma notícia boa ou ruim primeiro? Quer a ruim? Então senta, então deita, fica à vontade, para receber, né? Então Neemias recebeu essa notícia ruim, que o rei Nabucodonosor tinha destruído, né, as muralhas e as portas, né, de Jerusalém. E ele, quando recebe essa notícia, foi como que tivesse destruído a vida dele. Porque lá ele tinha amigos, ele estava distante aproximadamente a 400 quilômetros, quando ele recebe essa notícia. E lá nessa cidade, antigamente as cidades, elas eram, em uma boa parte, elas eram muradas. Murar era sinônimo de proteção. Cidades muradas, protegidas, porque ali tanto protegia, e eles faziam grandes portas, naquelas portas, eles faziam reuniões ali na entrada daquelas portas. Se você for ler o Salmo 100, no versículo 4, ele fala da chegada do povo, orando e adorando a Deus nas portas, na entrada da porta de Jerusalém. E Jeremias foi surpreendido por essa notícia, dessa destruição dos muros e das portas que foram tocados fogo, queimadas. E ali ele tinha parentes, amigos, pessoas próximas que ele viu que tinha. O rei mandou detonar todo mundo, né? Os jovens foram levados cativos para servir levar para o cativeiro, né? Para servir o rei. As famílias foram separadas, muitos mortos. E muitos dos homens, dos jovens castrados, deixaram lá só os velhos, porque não servia mais para ser escravo. Deixa aí, esses aí não servem mais. Então ficou só as pessoas idosas, as famílias, crianças, mulheres e jovens foram tudo levados para o cativeiro, para ser escravo. E Neemias, quando soube dessa notícia, ele ficou ruim. Como não podia ser diferente. Pessoas saber que não sabe notícia como está a sua família, só sabe que pode ter alguns mortos, alguns corpos jogados, outros levados, cativos, então e etc. E ele ficou ali em algum tempo, a gente imagina, né, sem reação. Mas a atitude de Neemias, é por isso que é maravilhoso, é muito bom nós termos atitudes, mas atitudes baseadas na vontade de Deus, né? Porque muitos de nós direcionamos nossas vidas para muitas coisas. Em várias situações, eu conheço pessoas que quando morrem da família, eles se taca na droga, se taca nas bebidas, outro fica desesperado ao ponto que fica frustrado. Então, isso pode vir várias reações nas nossas vidas em momentos difíceis. Pessoas abandonam a igreja, outros vão orar mais, outros procuram aconselhamento, outros não querem mais saber de nada. Então, a reação ela é diversas nas nossas vidas quando nós se encontramos em situações difíceis. Aí Neemias, sabendo de tudo isso, ele ficou muito triste, porque ele sabia que naquele lugar, com essa destruição, não podia mais fazer nada. A cidade estava a léu. O povo estava totalmente destruído. E ali naquelas portas, na entrada da porta, não somente eles oravam, mas também era lugar de reunião dos magistrados. Ali o juiz fazia reunião ali, as pessoas, as maiores autoridades faziam reuniões ali.
Então a cidade estava sem lei, a cidade estava sem lugar para orar, a cidade estava com muitas pessoas mortas, muitas pessoas levadas para o cativo, muitas pessoas castradas, e somente os idosos se encontravam naquele lugar. Então a situação, irmão, era constrangedora, era uma situação difícil. Mas Neemias, ele toma a melhor decisão, a melhor atitude, que isso pode servir para nós também tomarmos em momento difícil. O que o Neemias fez? Quando ele soube da notícia, a primeira reação foi, sentou-se. Ele sentou-se, a Bíblia diz aqui que nós lemos, ele sentou-se, chorou e lamentou. Mas, pastor Sávio, chorar, sentar, chorar e lamentar é suficiente? Não. Essa atitude não resolve nada. Você for surpreendido com a notícia ruim, e só você sentar, chorar e lamentar, não lhe leva a lugar nenhum. Você não resolveu nada. Você simplesmente se torna uma pessoa triste, né? Abatida, sofrida naquele lugar, mas nada resolvido. Mas o Neemias, ele foi mais além. Ele disse, isso aqui não é suficiente. Eu ficar sentado, ficar chorando e lamentando, não é o suficiente. E ele aqui no versículo 4, ele diz, e sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Aí sim, na hora que ele toma a atitude de orar e jejuar, aí ele toma a decisão certa. Quando ele começa a orar, ele não orou, se você for ler o livro, ele não orou, ele orou mais ou menos uns 5 meses, muito tempo, para poder tocar no coração do rei, o rei chamar ele, depois o rei chamou ele e deu passagem para ele, deu madeira para ele, deu as condições para ele restituir toda a cidade. Agora você imagine só, diante de uma situação difícil como essa, qual seria a atitude que você tomaria na sua vida? Nossos familiares, muitas vezes, passam por situações difíceis. Eu não sei se você tem familiares problemáticos, pessoas desempregadas, pessoas que você queria que elas vivessem de uma forma e elas vivem de outra. Eu não sei. Mas qual seria a atitude sua para resolver esse problema? Selecionar esse problema. Qual seria a nossa atitude diante de uma situação difícil, né? Que sempre passamos? Qual é a situação? Qual é a posição que eu tenho que tomar diante de tudo isso? Neemias toma a melhor decisão. Colocou a vida em oração. Oração e jejum. Tem gente que só ora, mas às vezes não jejua. Mas Neemias jejuou e orou, e não foi somente um dia, por alguns dias. Agora, às vezes a gente percebe nas nossas vidas como nós somos falhos e fracos, que muitas das vezes nós procuramos quando as coisas já estão fora do controle. Nós costumamos fazer isso. Quando tem uma pessoa nossa, às vezes, hospitalizada, quando tem uma pessoa nossa doente que está desenganado,
né? Quando tem uma pessoa que muitas vezes a gente quer que ele venha para a casa do Senhor, que ele se renda aos pés do Senhor, às vezes nós chegamos até a fazer um sacrifício. Eu não costumo fazer isso. Eu gosto de orar sem cessar. Porque no dia da adversidade, às vezes eu não tenho mais nem força. No dia da adversidade eu vou resolver o problema. Vou tentar resolver. Porque orando eu já venho orando. Então nós não temos que muitas vezes deixar para resolver os problemas quando já estão sem jeito. Porque Neemias deu jeito. Mas muitas vezes é tarde para nossas vidas, né? Para uns dá certo e às vezes os outros não. Porque a oração também não é sinônimo de vitória, não. Temos que orar sem cessar. Mas quem decide todas as coisas nas nossas vidas é Deus, né? Nós vamos buscar. Mas quem dá o veredito final nas nossas vidas é o Senhor. Se Ele quiser me levar hoje, eu posso orar a noite todinha, Ele vai me levar. Vai me levar. Porque vai ser a vontade dEle. Mas eu não perco nada em orar. A Bíblia diz que nós temos que orar. E orar uns pelos outros, né? A Bíblia diz, está doente, ore. Está alegre, cante louvores, né? Porque a oração do justo pode muito ter seus efeitos. E até se tiver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoado. Então, eu tenho que orar. A minha vida tem que ser em oração. Eu resolvo tudo em oração. Eu estava vendo aqui, o rei, ele se compadeceu muito de Neemias. O rei chamou Neemias e disse, Neemias, o que tu queres que eu faça contigo? Está no capítulo 2. O que tu queres que eu faça contigo? Neemias disse, olha, eu quero voltar lá. Eu quero ir lá na terra. Lá estão meus pais. Lá está minha família. Lá está o povo que eu conheço, que eu gosto, que eu me criei junto com eles. Eu preciso voltar lá. E aquilo tocou tanto o coração do rei, que ele não somente ele deu as passagens de Neemias, mas como ele deu toda a estrutura para ele reconstituir, né, aquela cidade. A cidade de Jerusalém hoje é uma potência, né? A gente sabe, a gente vê, eu nunca fui lá, claro, mas a gente lê, a gente vê, né, nos comentários, na televisão, é uma potência a cidade de Jerusalém. Foi tudo reconstruída, foi destruída, mas Deus usou esse homem. Se Neemias, tem coisas que, você já viu, tem um texto que diz que até as coisas ruins colaboram, né, para o bem daqueles que amam a Deus. Se Neemias não tivesse acontecido isso, talvez ele não fosse copeiro. Ele era copeiro. Mas a destruição veio para que ele usasse a fé dele, para que ele fosse usado, e dali foi restituído tudo através de Neemias. Você crê que Deus pode fazer isso também na sua família? Diga amém. Tudo que o inimigo possa ter levado das nossas vidas, nós vamos restituir em oração e jejum as bênçãos do Senhor sobre as nossas vidas. Não tem outra arma mais poderosa para nós do que nós dobrar o nosso joelho e orar. Lamentar não está murmurando não, tá, irmãos? Lamentar, eu posso dizer, Senhor, eu não estou acreditando no que está acontecendo comigo. O que está acontecendo comigo? Me dá uma luz. Me mostra. O que eu tenho que fazer? Você está lamentando, você não está murmurando. Me ajuda. Eu preciso tanto resolver essa situação. Eu não aguento mais. Eu tenho sofrido muito com isso. Você está lamentando. Me ajuda, Pai. Foi assim que Neemias fez, quando ele sentou ali, orou e ficou lamentando, procurando uma saída, procurando que Deus mostrasse uma porta para que ele reagisse de uma forma certa. Muitas vezes nós nos encontramos
Às vezes nessa situação, e muitas situações que acontecem em nossas vidas, irmãos. Nós se encontramos muitas vezes, Senhor, o que é que eu faço? Às vezes é uma doença num ente querido, que aparentemente não tem mais jeito. Aparentemente está tudo perdido. Às vezes o médico tem dito, olha, leva para casa, fica com ele aí até Deus permitir. Você tem fé? Tenho. Então, em nome de Jesus vai ser curado. Mas o médico já entregou. O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que sentar, eu tenho que orar, lamentar e tomar atitude. O pastor Breno tem ensinado muito aqui de manhã a respeito de... Hoje mesmo ele estava pregando a respeito das consequências, né? Como as coisas mal resolvidas traz consequências. E também como atitude mal tomada também traz consequências. E pode trazer consequências boas e consequências ruins. Depende da forma que você toma a atitude. Por isso que nós temos que aprender, principalmente com Deus, né? Neemias é um exemplo. Mas nós temos que aprender com Deus, na palavra de Deus, como é que nós temos que proceder diante de situações que fogem do nosso alcance. Tem muitas coisas que fogem do nosso alcance. Muitas coisas que você não sabe resolver, eu não sei resolver. Mas nós temos um Deus que é poderoso, nós temos um Deus que é grande, nós temos um Deus que é por nós. E se Ele é por nós, quem será contra nós? Nós temos um Deus que nunca nos abandonou. Nós temos um Deus que cuida dos seus enquanto dorme. Nós temos um Deus que tem nos envergonhado muitas vezes, nós com a nossa falta de fé, e Ele tem sido fiel com cada um de nós. Nós temos esse mesmo Deus de Neemias. Esse mesmo Deus, Ele foi há 2000 anos atrás, foi ontem, e é hoje, e é eternamente. É o mesmo Deus. É o mesmo Deus que lhe abençoou, o Deus que lhe curou muitas vezes, o Deus que abençoou sua família, o Deus que lhe deu emprego, o Deus que lhe criou, e você está aqui para louvar e engrandecer o nome dele. Esse é esse Deus que nós estamos aqui hoje, adorando. Quantas situações difíceis nós já passamos, e somos testemunha viva do milagre de Deus nas nossas vidas. Nós precisamos, irmão, acreditar mais. Vamos chorar na presença de Deus, vamos lamentar na presença de Deus, mas vamos tomar a atitude certa. Atitude baseada na palavra de Deus, esse manual de fé cristã para nós. Isso aqui é um manual para ser seguido por cada um de nós. É difícil, muitas vezes porque é pela fé. Né? O Senhor não desce para vir dizer, olha, não, Ele não é pela fé. As Escrituras nos mostram o caminho. É através das Escrituras que nós vamos ser abençoados. E através das Escrituras é que nós vamos achar o caminho certo para nossas vidas, para resolver problemas difíceis, colocar diante de Deus. Quando as coisas aparentemente fugirem de controle, né? Nós vamos colocar diante do Todo-Poderoso. E eu tenho certeza absoluta, como Ele já fez tantas coisas no nosso meio, Ele continua fazendo. Não é porque a tecnologia mudou, não é porque o mundo está moderno, não é porque estamos no século 21, nada disso. O crente continua a mesma coisa. O crente se baseia na palavra de Deus que foi escrita 2000 anos atrás, não mudou nada. Quem quiser acompanhar, que acompanhe. Nós não, nós somos pessoas separadas, nós somos pessoas diferentes, nós somos pessoas que o nosso alvo é Cristo. Nós não mudamos nada. O mundo, ele fantasia, ele muda muitas coisas, nós não mudamos nada, não temos que mudar nada. A nossa fé tem que estar genuína todos os dias ali. E na hora que as coisas derem tudo errado, nós vamos lamentar também, nós vamos chorar também, mas nós vamos também orar e jejuar, e colocar tudo isso na presença de Deus.
Todos os nossos problemas nós vamos colocar na presença de Deus. O Deus que nunca nos abandonou, o Deus que está presente em todas as coisas. Coloque a sua vida sempre na presença de Deus. Mas nós temos que também sair daquela mesmice, nós acostumamos muito do nosso jeito. Vamos mudar, vamos crescer a cada dia na presença de Deus. Vamos procurar crescer, vamos procurar aprender mais da presença de Deus. Vamos procurar ter mais intimidade com Deus. Vamos buscar mais. Tem tantas coisas para nós adquirir de Deus, né? Para nós extrair de Deus para nossas vidas. Ele é riquíssimo em tudo, em tudo, em tudo. E a palavra de Deus se renova a cada manhã para nossas vidas. Vamos buscar isso para nós, é direito nosso. Tem até uma música que diz que é direito nosso, é nossa herança. Vamos buscar em Deus. Agora, muitas vezes se torna difícil, porque a gente faz aquela oração como que reza o Pai Nosso, e já era, se acomoda. Nós não saímos do natural para entrar no sobrenatural de Deus. O natural todo mundo faz, irmão. O natural, se eu perguntar quem tem fé em Deus, todo mundo tem. O cara está caído lá na vala, está fumando a droga, mas tem fé em Deus, é natural. Mas nós temos que sair da naturalidade, nós temos que entrar no sobrenatural de Deus. O sobrenatural de Deus é para nós. Você contar testemunho do que Deus fez na sua vida. Olha, depois de tudo isso que Neemias passou, você imaginou? Tem uma história tão linda para contar, Neemias, né? Para as pessoas. Olha, eu passei uma luta tremenda. Mas eu orei, por alguns dias jejuei, e Deus reconstituiu tudo nas nossas vidas, na cidade de Jerusalém, fez tudo, através da oração, através do jejum, através da busca, né? Sofreu, passou, talvez ficou magro, sem comer, vários dias, né? Mas foi buscar o que era o milagre de Deus para a vida dele. E nós precisamos aprender com Neemias, buscar também em Deus. Não deixar problemazinho nos afastar da presença de Deus, não, irmão. Faça isso não. Deixe não. Permita não. Tem muitas coisas ainda para nós aprender de Deus e viver com Deus. Tem muitas coisas para nós viver com Deus. Hoje nós vivemos aqui só por ver falar de Deus, mas um dia nós vamos conhecer Ele com Ele andar. Um dia nós vamos estar com Deus, andando com Ele, vendo Ele assim como eu estou vendo vocês. Nós vamos estar vendo Deus. Ele nos espera. Nós não temos que se embaraçar com o probleminha dessa vida. Não. O problema vai acontecer todos os dias. E principalmente, aqueles que buscam mais. O inimigo não quer que você vá morar com Deus. Na hora que a gente é salvo, o inimigo se levanta para ver se atrapalha a gente. Por isso que muita gente se enfraquece e coloca a culpa numa coisa e no outro tal. Mas se você buscar em Deus, fechar os olhos para os problemas, e orar, e jejuar, e buscar, invocar o nome de Deus sobre a sua vida, muitas coisas boas você vai acontecer na sua vida. Eu me alegro muito por tantos anos Deus ter cuidado de mim. Eu fico tão feliz assim, pelo cuidado que Deus tem comigo, né? Um dia eu abandonei tudo para servir a Deus. Abandonei tudo, não quis mais emprego, não quis mais nada. Abandonei tudo pela fé. Abandonei tudo. E vim morar aqui, ainda estou aqui, servindo a Deus numa boa. Deus cuida de mim como que cuida de um bebê. Uma maravilha, né, irmãos? A gente saber o que está fazendo, saber em quem crê, né? Você tem que ter a certeza absoluta em quem crê, quem está com você. Assim como uma criança que anda com os pais, ela não tem medo de nada, ela corre para o braço do pai e acabou. E nós temos que fazer assim com Deus também. Nós somos mais do que vencedores, todos nós somos mais do que vencedores, porque Deus já venceu por cada um de nós. Venceu tudo. Então hoje, todos os problemas, nós vamos colocar nos braços do Pai. Assim como um recém-nascido, né, confia, uma criança confia nos seus pais,
nós também devemos confiar em Deus. Não ter medo, não temer, porque Deus é conosco, Deus é com cada um de nós. E aconteça o que acontecer. Se levarem tudo que é nosso, Deus vai restituir. Eu nunca vi um justo desamparado, nem sua descendência mendigar o pão. Essa é a palavra. Precisa nós ter fé. E se as coisas não estão acontecendo da forma que eu espero, aguarde. Você não sabe quanto tempo Neemias passou orando e jejuando. Aguarde. Você não sabe quanto tempo ele ficou aqui chorando pela ausência dos pais, dos amigos, dos familiares. Você não sabe. Mas aguarde. Tão bom quando você conversa com um senhor de 60, 70, 80 anos, que ele tem ali 50 anos servindo a Deus, ele passa tanta experiência boa para você. Aguarde. E nenhuma decepção com Deus. Ele conta uma vida todinha, mas não decepcionou nenhuma vez com Deus. Não decepciona, Deus não decepciona. E eu sou testemunha viva do que Deus pode fazer nas nossas vidas. Grandes coisas Ele tem feito, e grandes coisas Ele ainda vai fazer com a sua igreja. Grandes coisas Ele ainda vai fazer com a sua igreja. Porque aquele que perseverar até o final será salvo. Vamos devagarzinho no nosso trilhozinho. Não precisa muita pressa não. Servir a Deus, presença na igreja todos os dias não é sinônimo de servir a Deus não. Servir a Deus é você estar em casa servindo, você está no trabalho, você está servindo a Deus, você está no trânsito, você está servindo a Deus. Aonde você estiver, você está servindo a Deus. Porque se presença em igreja fosse sinônimo de salvação, ele já tinha me levado, porque eu moro aqui. Mas não é por aí. Você pode servir a Deus no seu trabalho, você pode servir a Deus na sua casa, junto com seus amigos. Você pode servir a Deus, mas seja fiel a Deus. Confie nele, mesmo diante das tribulações que nós passamos. Porque daqui para frente, irmãos, não pense que esse mundo melhora, que não melhora. Cada dia aparecem coisas diferentes. É doença, é problema familiar, é tudo. Está diferente os tempos. Antigamente, as pessoas mais idosas faziam previsão. Esse mês não chove quase, porque as árvores vão florar, vão florar para dar fruto, não sei o quê. Mudou tudo. Naquelas épocas de festa junina, não chovia, era dia de finados, chovia. Mudou tudo. As coisas estão mudadas. Mas nós não mudamos nada. Nós continuamos na presença de Deus. Porque Deus está no controle de todas as coisas da nossas vidas, amém? Você está aqui, mas Deus está, Deus é igual um sombrinho, pega todo mundo, uma tenda, a todo mundo debaixo da proteção do Todo-Poderoso. Todos nós. E vamos se alegrar. Toda vez que sair de casa para ir à casa do Senhor, se alegre. Senhor, obrigado por o Senhor estar me dando essa coragem de te louvar e bendizer o teu nome, me encontrar com os irmãos. Sinta-se assim à vontade, Senhor, é uma alegria, porque tem muitos aí que não podem, até que às vezes são crentes, mas estão já debilitados, às vezes querendo até vir, e você ainda é saudável, se alegre por estar na presença de Deus, se orgulhe em ser um servo de Deus, anuncie a palavra de Deus, pregue a palavra de Deus, seus amigos, onde você estiver, não precisa ser aquele crente chato não, tem até a hora oportuna. Uma vez o pastor Roberto Casa, eu conversando com ele, a maioria conhece o pastor Roberto Casa, ele já pregou aqui várias vezes. E ele disse, pastor Sávio, uma vez eu ia atravessando ali numa catraia, o barco cheio de gente, e o sol quente, mas eles iam conversando muito e eu estava louco para pregar a palavra, mas ele não me dava oportunidade. Até que o catraieiro disse, pastor, mas o sol está quente, hein? Ele disse, imagine no inferno como não é. Ele aproveitou. Aproveitou, e dali ele começou. Porque ele estava só esperando um motivo. Um momento dele. Então a gente espera um momento, não precisa ser chato, né? Está trabalhando, respeito ao trabalho, o setor de trabalho das pessoas, tudo. Mas tem aquele momentozinho. Aí você já lança a rede.
que dali sempre vai vir um fruto. Amém? Quem recebe, diga glória a Deus.